Pessoal, bom, aproveitei hoje para gravar vários vídeos, então você vai ver vários vídeos que eu estou com a mesma roupa. Bom, como vocês sabem, no comecinho desse ano eu viajei, a gente fez uma viagem, eu e meu marido, e a gente foi escalar no México, fomos a Potrero Chico, no norte do México. Ficamos uns 20 e poucos dias, 25 dias mais ou menos, lá no México escalando, né? E depois a gente deu uma passadinha em Orlando, né? Que, né, tem que fazer um pouquinho de turismo também, né? Não é só escalar, a vida não é só escalar. Então fomos a Orlando, e em Orlando a gente fez uns passeios bem turísticos, assim, que a gente não costuma fazer. Mas visitamos o parque da Adventure Island, né, onde tem o parque do Harry Potter, né? Foi bem divertido, eu que não gosto de parques de diversões me diverti pra caramba. Visitamos também um parque da Disney, que é o Magic Kingdom. Fizemos um cruzeiro de 3 dias pelas Bahamas, né? Conhecemos Nassau e Coco Cay, que é uma ilhazinha do Royal Caribbean, que é a empresa de navio que fez o cruzeiro. Também foi uma experiência bem inusitada, a gente nunca tinha feito um cruzeiro na vida. E sinceramente os cruzeiros lá fora são muito mais baratos do que aqui no Brasil, né? Então não podia perder a oportunidade. E aí nesse meio tempo também a gente fez algumas comprinhas de equipamento e tal, e eu comprei uma capinha para o meu Kindle. Olha que fofo! Na verdade eu comprei 2, mas a outra está guardada. Então essa daqui, ó, tadã! Ela abre, olha que bonitinho. Adorei a capinha do meu Kindle. E eu fiz numa dessas viagens de escaladas. Eu agora já não me lembro se teve uma viagem anterior também que eu já tinha lido alguns livros no Kindle. E nessa viagem também li vários livros no Kindle. Então acabou acumulando, né? Que é aquela coisa, livros no Kindle a gente, né, não parecem que são livros físicos, então você vai deixando eles de lado, coitadinhos, né? Mas eu fiz boas leituras no Kindle. Então eu fiz aqui uma lista do que eu li no Kindle ultimamente. Vamos ver se eu mostro pra vocês. Um dos livros que eu tinha lido já tinha um tempinho foi esse aqui, O Cão da Morte, que é um livro da Agatha Christie. Esse livro é bem diferente dos livros que eu tô acostumada da Agatha Christie. A Agatha Christie normalmente são livros de policiais, né? Que você tem que descobrir quem foi o assassino do crime. Esse não. Esse é um compilado de contos de terror terror e de fantasmas, né? Coisa bem inusitada que eu nunca tinha visto a Agatha Christie fazer. Eu achei bem interessante. Nesse livro tem o conto O Cão da Morte, O Sinal Vermelho, A Cigana, A Lâmpada, O Receptor de Rádio, Testemunha de Acusação, O Mistério da Jarra Azul, O Estranho Caso de Sir Arthur Carmichael, O Chamado das Asas, A Última Sessão e SOS, tá? São contos bem legais, tá? Não é nada assim muito de terror, não dá pra assustar tanto, né? Mas dá o suspense, assim, da história é interessante também, o mistério da história é bem legal. Então eu gostei muito do O Cão da Morte da Agatha Christie. Pra quem tá um pouquinho cansado dos livros policiais, quer dar uma descansada, leia esse livro da Agatha aqui. Achei bem legal, assim, bem diferente do que ela costuma, né, do que ela costuma escrever. Depois, Rodeios Literários. Faltou. Aqui. Rodeios Literários, tá? É do Thomas Butler. Eu acho que esse é um livro que eu li, eu não tava com muito saco, muito espírito para ler esse livro. São várias historinhas falando sobre bloqueios criativos, falando sobre conspirações, sobre várias coisas de escritor, assim, umas coisas desproporcionais. A pessoa às vezes tem um bloqueio criativo, ela começa a fazer umas coisas ridículas e absurdas para tentar voltar à criatividade. Então, não sei, não foi esse livro, não me agradou, assim.
Talvez se eu ler ele num outro momento, mas eu realmente não entendi muito, são umas histórias meio sem pé nem cabeça. Não gostei. Não gostei desse livro. Vou, de repente, deixar pra reler ele uma outra oportunidade que eu esteja mais inspirada. Acho que eu não tava no momento para ler fazer esse tipo de leitura, certo? Depois eu li um bem interessante que chama Sem Deixar Rastros. Deixa eu abrir aqui a capinha para vocês verem. Cadê a capinha? Cadê a capinha? Ai, meu Deus, cadê? Difícil, né? Aquelas que não tem muito jeito para essas coisas de tecnologia. Tá aqui, essa é a capinha do Sem Deixar Rastros. É um livro que vai mais na linha do policial. Então é a história de um avião que está vindo dos Estados Unidos e ele tem que fazer uma aterrissagem forçada num pasto. Ele está chegando aqui no Brasil, o escritor é brasileiro. Ele está chegando no Brasil e ele tem esse pouso forçado e o avião explode, né? Mata todo mundo. Durante a investigação descobrem que tem um corpo faltando. Todo mundo acha que não, que foi um erro de contagem da empresa aérea e tal, mas tem um repórter, Frederico, que fica intrigado com isso e resolve descobrir que história é essa. E ele descobre que realmente existe um sobrevivente e que ele tem um bom motivo para estar se escondendo. E é uma história bem interessante, eu gostei pra caramba, não é um livro assim, né, cheio de reviravoltas surpreendentes. Tem até algumas coisas assim que são um pouco previsíveis, mas eu achei assim, para a primeira obra do autor, excelente o livro. Muito bom, gostei pra caramba. Prendeu bastante atenção, né? É um estilo meio policial, mas eu gostei bastante, tá? Depois eu li Tresalori do Jin Anotsu, acho que é isso, acho que é esse o nome. Tresalori é um conto curto, né, em que o autor fala sobre um rapaz que não é revelado o nome dele e ele faz amizade com uma menina chamada Valentina, que ele gosta pra caramba, uma menina que é louca por Doctor Who, e ele fica apaixonado por ela, mas ele não tem coragem de dizer pra ela o quanto ele é apaixonado por ela. E eles vão levando aquela vida, sempre se encontram depois da escola, tal, bonitinho. E até que um dia ela desaparece, acontece uma coisa com ela e ele começa a refletir sobre a vida, né? Então não dá pra falar muito, que é um conto muito curto, senão conta a história toda. Mas é bem bonitinho, bem singelo, assim, é um conto rápido e emocionante, assim. Então eu acredito que vocês vão gostar, tá? É ótimo pra ler no Kindle. Depois eu li mais 2 contos, que é do Manuel Alves, que é o Legado Vermelho, que é esse aqui, Legado Vermelho e Z. O Legado Vermelho vai falar sobre... são 2 irmãozinhos que estão discutindo, porque o menor acha que viu um dragão, né? E o maiorzinho diz que ele é bobão e não sei o quê. A mãe desses meninos é uma escritora que está escrevendo sobre dragões e o pai é um cientista todo racional, né? Então os filhos são ali mais ou menos a imagem de cada um. O mais velho é como o pai, todo racional, todo cientista, e o mais novo é cheio de criatividade, cheio de imaginação. E o menino tá teimando que viu um dragão, e ninguém acredita nele. O pai dele diz que isso é bobagem, não sei o que. Até que um dia aparece um dragão nos céus da cidade. E aí se desenrola a história, que também, como é um conto curto, não dá pra contar muito mais, senão, né, já era o conto. É rapidinho, mas é um conto bem dinâmico, bem rápido, assim, a história se passa, não é arrastado e tal. Então, rapidinho você lê e é muito legal. Dá pra você imaginar uma continuação pra história, dá pra você imaginar uma história toda desenvolvida a partir dessa premissa, tá? E o Z também é outro conto meio que de ficção científica, que é um garoto, um mundo, parece ser um mundo distópico, em que as crianças, né, em que há um laboratório onde são criadas, criadas, né? São criadas crianças de laboratório,
né? Que fazem manipulação genética para tentar fazer com que essas crianças sejam os mais inteligentes possíveis, e tem até alguns poderes meio que paranormais, né? E essas crianças são testadas o tempo todo. Então é um livro assim que levanta bastante polêmica assim sobre liberdade, o que é o ser humano, o que é, né, a ciência, etc. Eu gostei muito desse conto. Também é um conto que dá para você desenvolver, criar uma história bem interessante, bem legal, um livro bem legal sobre isso. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de história sobre desse autor, né, do Manuel Alves. Manuel Alves, tá? O Legado Vermelho, que é sobre dragões, e Z, que é sobre crianças criadas em laboratório. Muito legal, vale a pena. Depois eu li... Qual foi o próximo? Depois eu li os livros de Westeros, esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a capa dele aqui. Os livros de Westeros. Esse é o primeiro livro de uma série que chama As Crônicas de Fëdor, tá? Do Aldemir Alves. Esse foi o primeiro livro do autor, então a gente dá um pequeno desconto. Segundo ele, antes de escrever esse livro, ele não tinha escrito nem uma carta de 2 páginas, tá? E realmente se percebe que precisa lapidar bastante a escrita. Eu gostei demais da história, achei bastante criativa. Eu gosto de histórias de fantasia, como vocês sabem. Agora, teve muitas falhas nesse livro, né? Mas é o que eu tô falando. Eu espero que vocês considerem o fato de que é o primeiro livro dele e ele não teve ajuda de um editor, né? Foi uma publicação autônoma, né? Uma publicação dele próprio. Então ele não teve quem pudesse ajudar a lapidar a história. Então ele começa a história com a mitologia do mundo, né? Daquele mundo que vai contar a história. E é bastante enfadonha, eu achei enfadonha. Eu acredito que ficaria melhor se ele fizesse como, por exemplo, no Espadachim de Carvão, que eu li também recentemente, que ele vai botando essa mitologia aos pouquinhos, durante os diálogos dos personagens, durante a história. Ele vai contando essa mitologia, né? Assim, contar a mitologia toda assim de uma vez só, eu acho que ficou muito cansativo e meio chato, assim, para um começo de livro. Sei lá, põe no final, põe como anexo do livro, né? Eu acho que você tem que começar o livro com alguma coisa que te prenda a atenção, né? Senão a pessoa abandona rápido o livro. E a história mesmo começa quando tem um viajante que está caminhando na estrada e ele está cansado. Ele vai procurar a sombra de uma árvore e encontra uma criatura que parece mais um morto do que um vivo, né? Meio, né, perdendo uns pedaços, assim, tipo um zumbi, né? Que é o Fëdor. E aí ele acaba tendo uma conversa com esse Fëdor e o Fëdor começa a contar a história da vida dele. Tá? Quer dizer, ele começa a história contando outra história. É uma história dentro de outra história. Então ele vai contar a história de 2 irmãos príncipes, toda a vida deles. Aí um dos príncipes vai ser, digamos assim, capturado pelo lado negro da força, né? Então você percebe também muita influência do autor de livros como o de Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, Harry Potter. Tem vários trechos as descrições me lembravam muito Hogwarts, me lembrava as histórias do Harry Potter. E outras descrições de alguns personagens me lembravam personagens de Tolkien. Então você percebe bem a inspiração do autor, tá? A história me deixou bastante curiosa. Eu queria muito saber como ela vai se desenrolar, tá? Teve alguns trechos que realmente me deixaram um pouquinho irritada, que é a maneira de escrever, mas é aquela coisa, porque ainda ele tá lapidando a maneira dele de escrever. Mas, por exemplo, o uso de verbos em tempos diferentes na mesma frase, isso me dá nervoso, né? Como, por exemplo, ele usou uma frase que falava assim: Pandério surgiu distante, vem caminhando rumo aos seus alunos.
Se ele surgiu distante, ele vinha caminhando, ou sei lá, surge distante, vem caminhando, mas sei lá, esse tempo diferente de verbo me deu nervoso em algumas frases, né? Me desagradou um pouquinho. Enquanto ele é descritivo, bastante descritivo em alguns trechos que mostram como é o mundo, como é a mitologia, na parte de romances ele é extremamente rápido. É um romance que não te convence, né? Tipo assim, no primeiro olhar já fica apaixonado, no segundo olhar já tá beijando a boca. Deu, como assim? Sabe? É aquela coisa do tipo assim, tem que ter romance, tá, então vamos jogar um romancezinho aqui, meio uma coisa assim, sabe? A impressão que dá é essa, que foi jogado um romance ali só porque, sei lá, tinha que ter um romance. Eu acho que em livros desse tipo nem precisa ter romance, se for o caso, tá? Mas se tiver, tem que ser uma coisa bem desenvolvida, bem, né, com mais tempo para os personagens se conhecerem, para você adquirir uma certa um certo carisma, né, por essas pessoas. Porque romances assim que te deixam extremamente apaixonado, tipo assim, nossa, é o amor da minha vida, assim, de uma hora para outra, não existe, tá? Nem na fantasia não dá para acreditar, perfeito? Mas fora isso, eu gostaria que vocês dessem uma chance pro livro, porque eu li um trecho do segundo volume e tá muito melhor escrito, muito melhor. Nossa, superou assim o primeiro. E então é uma pena que esse primeiro livro não tenha sido tão bem trabalhado, porque vai afastar alguns leitores com certeza. Mas eu acredito que se vocês derem uma chance para esse primeiro volume, o segundo tá bem melhor, tá? Eu não li todo o segundo volume, mas o capítulo que eu li eu gostei. Achei que a escrita tá muito melhor, a maneira de escrever, a história tá ficando mais envolvente, certo? Então, os livros de Esteros, que é as Crônicas de Fëdor, que foi o primeiro livro que eu li, tá?